Vamos então à pauta número 6, porque a Greenfield denunciou 29 ex-executivos dos fundos de pensões Petros, Funcef, Previ e Valia por gestão temerária na aprovação de investimento no Fundo de Investimentos e Participações Sondas, veículo de investimentos da Sete Brasil Participações. A Força Tarefa pede, além da condenação, a reparação econômica em 16 bilhões de reais. É muito impressionante, Augusto Nunes, as cifras dos esquemas denunciados aí por essas operações. O documento de 128 páginas, assinado pelos procuradores da República que compõem a Força Tarefa, traz a acusação de que os crimes teriam ocorrido de 2011 a 2016. Isso, é bom lembrar, período de governo do PT. As investigações apontaram que os então gestores dos fundos de pensão ignoraram os riscos dos investimentos na Sete Brasil, as diretrizes do mercado financeiro, do Conselho Nacional Monetário, dos próprios regimentos internos, bem como não foram realizados estudos de viabilidade sobre os aportes. Petros, Funcef e Valia continuaram a investir no FIP Sondas, apesar de o cronograma ter apresentado atrasos já na primeira etapa e do incremento de mais riscos. A empresa Sete Brasil surgiu após a descoberta do pré-sal em 2006, quando a Petrobras verificou que não existiam unidades de perfuração em quantidade suficiente para a demanda de exploração. Ela já surgiu num esquemão, a Sete Brasil, né? Desde o começo. Esteves Pedro Colnago Júnior, promovido nessa quinta-feira a chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia, do governo Jair Bolsonaro, está na lista de denunciados na Operação Greenfield. O Ministério da Economia afirma por meio de nota que Colnago está à disposição da força-tarefa da Greenfield do Ministério Público Federal para prestar os esclarecimentos relacionados à gestão dos fundos de pensão. Augusto Nunes, fundos de pensão é aquela novela, eu sempre cito aqui, porque a gente está há anos e anos falando a respeito disso, repercutindo as denúncias e as investigações lá do começo. Escrevemos vários artigos na Veja naquela época a respeito das investigações iniciais, a respeito dos fundos de pensões, várias acusações de que foram divididos ali para PT e PMDB na época, né, que virou MDB, e agora tem essa figura que está no governo. E aí sempre que alguém que integra um governo é denunciado, fica aquela questão, é para afastar? Não é para afastar? É para segurar um pouco, ver se ele tem como se defender e escapar? Não é? Qual é a sua avaliação? Tem que afastar imediatamente, não há nenhuma dúvida. Quando chega a esse estágio aí, a investigação, é porque existem provas suficientes para, pelo menos, transformar uma figura em suspeitíssima. Por isso deveria ser afastado. Bom, não sei como vai ser, mas já deixo claro que esse é o meu ponto de vista. Agora, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a certeza que tinham os bandidos de que não ia acontecer nada mesmo com a Lava Jato em andamento. Né? Havia outras operações, aí tá. O combate à corrupção não é feito apenas pela Lava Jato. E, no entanto, eles continuaram roubando até 2016, quando já havia pessoas presas, se eu não me engano, ou pelo menos estavam em estágio bastante avançado aí as investigações da Lava Jato. Também me chama a atenção a credulidade, né, com que foi encarado por tanta gente, as mentiras do Lula. Se falou tanto nessa Sete Brasil, uma coisa brasileira espetacular, né? Um milagre, uma inovação administrativa maravilhosa. Era um pretexto para mais roubalheiras aí, inspiradas nessa fantasia do pré-sal, né? Nas fantasias que envolvem o pré-sal. Agora, o lado bom. Não, já falei de passagem de um deles. Não depende só da Lava Jato o combate à corrupção, não. Ele continua e é vigoroso ainda porque há várias operações em andamento e não vão parar. Por mais que se esforcem para que isso aconteça, desde políticos em cargos de relevo até deputados, senadores e
ministros do Supremo Tribunal Federal. Maldonado, diga aí. Olha, Felipe, me chamou a atenção foi o valor dessa cifra, 16 bilhões de reais em 6 anos, 5 anos, se eu não me engano, dá ali mais de 3 bilhões de reais roubados por ano. É uma coisa muito grande. Eu fui fazer uma pesquisa aqui, não sei se você lembra daquele escândalo em que 8 dirigentes da FIFA foram presos lá em Zurique com envolvimento da polícia americana com a polícia suíça, todo um esquema internacional e tal. O presidente da FIFA, no caso, da CBF, José Maria Marim, foi preso por uma acusação de ter recebido e dividido com esses 8 dirigentes 2 parcelas de 3 milhões de dólares. 3 milhões. Lembro que anualmente eles recebiam essa parcela de 3 milhões. Não estou diminuindo, é crime, tem que ser preso, ainda bem que está sendo preso. Quero dizer que aqui no Brasil a gente está tratando com naturalidade um assalto que está sendo feito aí aos cofres públicos que estão fazendo falta. 16 bilhões de reais em 5 anos. O petista, depois que deixou o governo, aí o PT depois que deixou o governo, a gente viu como ficou a economia. E será que esses 16 bilhões de reais que foram roubados não poderiam ajudar aí a não ter entrado naquela crise que a gente entrou? Então, assim, impressiona demais. Esses fundos de pensão realmente é uma loucura, investimento. Eu conheço gente aqui em Brasília, falo pessoalmente, assim, de colega que tinha pai que trabalhava em fundo de pensão, que aposentou com 40 anos, com 40 apartamentos em Miami, porque sem saber, ninguém sabe de onde veio, entendeu? Então, assim, aqui em Brasília tem muita gente, porque não é necessariamente um agente público eleito e conhecido que gere esses fundos de pensão, né? Que determina esses investimentos. Então, é algo que fica muito ali na surdina, que a gente não sabe como que acontece, de onde sai esse dinheiro, qual que vai ser o retorno, quais são os critérios, mas de fato acontece. 16 bilhões de reais apenas nesse esquema. Imagina quantos outros esquemas e quanto dinheiro já não saiu dos cofres públicos para o bolso de gente que muitas vezes vai gastar esse dinheiro lá fora do país. Nem para botar o dinheiro da propina para rodar a economia no Brasil eles fazem.